das pessoas. É um projeto de extensão sobre a coordenação do professor Anderson Souza, que é da Univasf, também por isso que o projeto é vinculado à Univasf, é da Univasf, mas tem parceria com o Ministério da Cidade, com a Secretaria Federal de Saneamento. Mais adiante, a gente já começou. Vocês já tiveram, nesse projeto, dois produtos, produto A e produto B, que foi, desde a criação do comitê, junto com o pessoal da prefeitura, que participou diretamente com as informações, desde também o evento B, que teve também a contribuição significativa da população, já trazendo algumas abordagens que faltavam, precisaria melhorar em Canhotinho, e agora a gente está expandindo para os setores que a gente já determinou, foi determinado junto com a prefeitura, caso a coordenação executiva, os 5, mais 4, na verdade, é a sede mais 4, mais 4 setores que são na zona rural. Por quê? A gente respeita as especificidades do local, que não são iguais em todos nem na zona rural, nem também, somente na sede. Tem aí toda uma infraestrutura diferenciada, quando comparada com a zona rural. Evento setorial, a gente consiste aqui vai ser o diagnóstico e o prognóstico. Tudo que a gente coletar aqui, informação com vocês, a gente ainda vai adicionar outro documento, tanto que vocês repassam para a gente, e foi a equipe em campo, tem mais 2 engenheiras aí em campo, junto o Sérgio, que está auxiliando, e levando aos pontos focais da falta, ou no caso, a ausência mesmo total do saneamento aqui para vocês, para que a gente faça esse levantamento com base no território e coloque nesse prognóstico. Aqui, a gente está fazendo um diagnóstico, então precisamos de vocês, tá bom? A equipe, como vocês viram, tem mais 2 engenheiras, mas não só isso. Tem uma equipe toda por trás, pode passar, era um projeto, toda capacitada, engenheiro, mais e mais engenheiras, advogados, professores, e a maioria desse grupo são profissionais ligados tanto ao Univasf, mas também já com formação na área de recursos hídricos. Bom, eu falei um pouquinho sobre essa equipe, mas a Diana fala sobre o projeto. Todo mundo assinou a lista de frequência lá? Todo mundo? Aí eu peço que, se vocês não têm assinado, por favor, assinem, que faz parte também dos produtos que a gente vai elaborar. Vocês têm noção, a assinatura de vocês impacta, porque vocês vão ter também esse resultado. Ou seja, vocês realmente colaboraram. Além de ter a presença, os documentos ficam registrados, esperam aqui presentes. Então, pode passar, Edson. Projeto de saneamento. Acho que vou ser meio afastado. Bom, projeto de saneamento. Fica localizado em Petrolina, a sede, mas ele está expandindo, de acordo com o número de municípios e também a necessidade. Vocês têm noção, qual parte dos nacionais estão lá, mas não consegue dar esse importante em Petrolina, isso para cá. Então, a gente então já tem pelo menos 5 profissionais. E ainda está expandindo, não é? Petrolina, o projeto é um projeto de extensão, isso consiste em, por si só, sua natureza, é um projeto vinculado a uma instituição de ensino, que tem uma coordenação, um supervisor também vinculado a essa, caso, uma dessas universidades, mas pode ser em diferentes instâncias. Nesse caso, já falei, mencionei, é o professor Anderson Souza, e a Universidade Federal do Barro São Francisco de Vasco recebeu também um apoio do Ministério das Cidades, a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
E ela, olha só, ela foi instituída em 2023, então é tudo muito recente. Aqui no Agreste, você já estão avançados. Então, quando você vai mandar para o inteiro, e aí são os pioneiros, ou já falaram para prefeituras, mas vocês já são modelos para outros municípios. Vocês podem falar isso. Vocês vieram e deram um start nessa região, de certo modo. Já estou de parabéns por isso. Novamente, o projeto, a sede, para vocês verem que ela tem um local fixo, fica localizado em Petrolina, e o objetivo é capacitar e promover apoio técnico para a elaboração dos planos municipais de saneamento básico. Mas aí atende a 3 estados, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Esse plano municipal, ele tem a finalidade, para que vocês observem esses 4 íconezinhos, e atender esses 4 que é a proposta de saneamento básico. Gestão de resíduos sólidos, manejo de drenagem urbana ou das águas pluviais, abastecimento de água e o controle, manejo e gestão de resíduos sólidos. Pode passar. Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, fiquem à vontade. Mas adiante, eu vou precisar realmente, aí o acho que se comunica melhor. Mas aí, esse plano municipal de saneamento básico, vou só simplificar, informando que é uma exigência legal. Então, apesar de pouco a pouco os municípios estarem caminhando em adesão, significa que o município que adere municipal, seguindo que a legislação está recomendando. Todos os municípios precisarão ter esse plano municipal de saneamento básico. É claro, novamente, tem municípios como Canhotinho já saíram à frente. Então, sem o plano municipal de saneamento básico, o município não pode ter acesso a recursos para esta finalidade. Provavelmente, para outras finalidades pode ser realizada. O que é esse plano municipal de saneamento básico? Ele é um instrumento. O que significa isso? Ele ajuda na tomada de decisões do município para melhorar os serviços de saneamento básico. E aí, tem a finalidade de organizar e documentar a programação de ações na estação aberta, de forma eficiente e clara nesse plano. E ele não pode ser feito só pela universidade, apesar de ser legal e ter o apoio do Ministério da Cidade, nem pode ser feito somente pela prefeitura. Eles precisam contar com a parte técnica, voltada especificamente para essa área. E também não pode fazer sem ter vocês. Por isso que vocês são muito importantes para todos nós aqui. Está previsto nas leis 11.445 de 2007, lá atrás, onde trouxe as diretrizes nacionais para o saneamento básico. Mas aí é como se tivesse estabelecido tanto o conceito, a importância, os serviços, ainda faltavam. E no período de pandemia, não sei se vocês se recordam, infelizmente a gente teve seu momento, mas em março de 2020 foi declarado também aqui no Brasil estabelecer que estaríamos em pandemia. Era uma crise mundial. E, ao mesmo tempo, também se aprovava esse novo marco legal de saneamento em 2026, que era buscar atualizações internas, já do que se tinha a partir da realização ainda de 2007. E o que isso quer dizer? Viu-se que há necessidade de universalizar saneamento básico, ou seja, ter saneamento para todas as pessoas do nosso país. Mas não somente o abastecimento de água, que é uma necessidade mais comum e um senso mais realista, porque tem águas que não precisava também garantir um apoio técnico também, mas porque sozinhas as prefeituras não conseguiriam,
era juntamente com o sistema de drenagem, a gestão de manejo de resíduos sólidos e também, principalmente, que é uma falta ainda maior a questão de exposição final dos esgotos. Para vocês terem noção, é um dado real. Aqui tem internet, né? Então, já se viu mais de 90% de todas as escolas rurais têm internet, por exemplo. É necessário, todo mundo sabe disso. Mas chega nem a 50% dessas escolas, e principalmente zona rural, a terem a fossa certa. Elas são normalmente suplementares. Então, só que as fossas, ela garante saúde, não contamina o solo, lençóis freáticos, as águas subterrâneas, não proliferam doenças e toda uma série conjunta que atinge a população. Falando de resíduos sólidos, que eu acho que talvez algum de vocês tenha vivenciado isso anos atrás. A partir de 2010, na Lei 12.305, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela também passou regras. Qual é o seu nome? Aero? Aero? Aero. Aero. Aero? R-A-R-N. Aero. Pastor Aero. Aero? Aero. Isso. Eu estou acostumada com Aero. Aero. R de raio. Aero. Aero. Desculpa. Também não erro mais. Aero. Depois de tanto ajuda universitária. Aero. Eu vou dar. Como é a criação, a estrutura física dessa fossa? A correta? Sim, você falou aí. A correta seria, pelo menos, a separação dos resíduos de solo. Além de uma caixa de gordura, também poderia ser a separação da caixa água com o sumidouro. Também é uma separação, consiste numa separação. E, tradicionalmente, acontece somente as paredes de concreto e a fossa sem nenhum tipo de cobertura ou proteção ao solo. Ou seja, tudo que chega vai se infiltrar no solo. Se infiltra de acordo com a profundidade do solo. Se nesse solo tiver uma água subterrânea baixo, vai subterrânea, ele vai ficar afetado diretamente. Pensei que fosse aquela que o governo implantou através do sindicato, usava pneus Também pode ser. e usava a plantação de bananal. Sim. Diz que ela é... Isso é uma alternativa. Eu tenho uma sugestão aqui. Ela é uma alternativa. Muitas escolas, por exemplo, adotaram, porque fica mais fácil, já que o fluxo ele é constante e grande, né? E nunca enche. Por que não enche? Eu vou mostrar aí. Mas é porque a planta ela vai absorver e vai transferir essa água na forma de vapor para a atmosfera. Aí a gente vai retirando a água e volta na atmosfera. Ela não fica disponível no solo. Tem ela como referência também. Obrigado. Bom, aí com base nessas leis, é que passou a ser uma equipe legal e novamente eu vou dizer, né? Repetir. Se o município não tiver esse plano municipal de saneamento, ele não tem recursos, porque ele não tem como comprovar e precisa desses recursos. Então, o plano municipal sanitário, ele é feito justamente para a gente identificar que é necessário mudar. E aí é por isso que eu reforço. Não se preocupe de vocês trazerem a percepção de vocês, de ver o que está faltando, o que poderia melhorar e o que está sendo construído, porque é isso que a gente precisa realmente, é isso que vocês precisam. Só voltando aqui um pouco, a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela também estabeleceu metas, só que elas foram um pouco menos ousadas, porque a do saneamento realmente espera-se que daqui a 5 anos, ou seja, em 30, toda a população tem saneamento. Esperamos que a gente consiga, né? Não vamos nem dizer, vamos duvidar.
vamos esperar que consiga. Pelo menos Cleotinho deve conseguir, né? Vamos passar. Eu falei para vocês sobre produtos, e dois produtos já tinham sido feitos, que é o A e o B. A gente confia numa gestão justamente porque eles já boa parte dessas atividades. E, como eu já falei, já foi realizado parte das atividades digitais para elaboração do PSB. Posteriormente, terá a estratégia de mobilização e participação em comunicação, porque, por exemplo, vocês viram aí no Carlson. Viram? Como é que vocês chegaram até aqui? Qual tipo de convite? Tá vendo? É uma forma de formas de controle que é combinado de uma série local. Isso foi planejado por eles. Seriam essas convite a vocês. Possivelmente vocês também receberam alguma notificação. WhatsApp, é isso. Pronto. Tudo isso foi também elaborado assim. Vamos ver, pode passar. Produto C, que é diagnóstico técnico participativo, a gente já vai, e posteriormente a gente chega no prognóstico. Produto C, é o que a gente dá, né? É por isso que é técnico. Quando tem clientes lá fora, ou aqui, falando para vocês. Quando tem vocês, são aqui, e quando tem o nosso conselho executivo da prefeitura, da parte técnica, é o que a gente está fazendo aqui. Depois, chega o prognóstico. Então, todas as informações que foram colocadas, também adquiridas também através de vocês, das imagens, locais lá, evidenciados. E agora a gente vai dizer como é que a gente poderia melhorar, qual seria a construção para essa melhoria. É como se você fosse uma pedra. E aí você tem que relatar, então, se é uma dor de cabeça, se é um problema próximo, se é um incômodo, se é uma virose, qual os sintomas. E o médico vai fazer o diagnóstico. É um diagnóstico agora. Depois desse diagnóstico, a gente vai ter o resultado, o diagnóstico. E eu preciso fazer isso para chegar aqui. Pode passar. Então, para o ser, quando deve acontecer, você vai ter, a gente vem com são programas e projetos de ação. Aí, a gente vai criar programas e grupos e deve ser feito para que possa ser melhorado. Não só em geral. A gente ou isolamento é que uma série precisa ser claro, então, vamos comunicar para poder assim. Já aqui, orientado, para estar também, mas a forma de você pode ser aplicado sim, já não acontece um aumento, sim, e assim e as ações. A cada seria talvez alguma coisa. Assim. Depois de faz os planos que precisem. Tem que pode ser melhorado. E a gente pode fazer isso. Pode fazer. E a gente chega no resultado do filho, sim. Porque a declaração não é levantada. Aqui, essa parte federal muito rápido, porque a prefeitura estadual, ela não deixa a do João, ela não é declarada. Tem que ter progressão em qualquer lugar do mundo. Ela corre nisso. Porque
que agradecer por essa questão seriamente básico, porque eu moro ali embaixo, e na minha rua, e uns do atrás, soltado que mora perto do Conselhamento Progresso. Terrível. E por 10 anos, coisas muitas vezes, até com medo de receber visita. Porque o outro chega até terrível. E eu tenho a graça de a gratidão, a administração do secretário, que nos auxiliou, o prefeito que mandou executar, e hoje, qualquer hora que chegar a alguém mais, eu estou sossegado. E me pergunto, poxa, sério. Então, isso é um projeto muito de campanha, se deve ter desenvolvimento até tem o tempo para vocês. Nós esperamos que, de fato, esse projeto tenha sucesso. Porque ele está crescendo, está desenvolvendo tudo, e realmente nossa comunidade depende mais do apoio federal fora e apoio do município, para que, de fato, as coisas possam ambos acontecer. Se é um projeto pequeno e os municípios têm que se adequar, como você falou, é um canhotinho e correr para ser adequado. Antes da espada na frente de qualquer estrada da região. Eu falo como parlamentar que fui da casa e chegar ao projeto antecipado. Em Brasília, o projeto chegava na Câmara para ser formado para não ter construído. E depende do período, tem que estar na frente, tem que estar analisado. E a gente só tem que acreditar que estamos em boas condições de boa analista. Bom, mas às vezes chegar a uma minuta, aí vai se vai assim, olha Deus, se e a nossa igreja, a gente chegou a gerar, aí por isso, realizando e aí ele chega chegar até a sensibilidade para o além. A caminhando atrás dele no chão, todo o país. Você também saiu também inicialmente para comunicar e a gente também se quer também esse também. Então, talvez tenha essas talvez precisa melhorar sobre as séries, vai ser cheio. Então, quando esses a chegar ao que vocês não precisam para estar em conformidade com ele, acho que precisam sim. Esses eventos são de modificações sociais, já não a gente tem setores, com que a gente fez na segunda-feira, a gente fez outros conselhos, todos deixaram de lugar e ativaram mecanismos de de novo, é fácil, todos três, seis, mas também tem clientes, cidades, são esses pontos, além de vocês comentem hoje em dia, como página, às vezes, e isso a gente fala. Se a gente pensa de vocês, se você tiver dividir com a nossa, é a e veja, tem essa iniciativa de colaborar com os fontes e receber a nós, eles estão preparando isso, estão considerando isso. Então, eles chamam de essas vezes,
eles querem ouvir a opinião da pessoa que é preciso mudar. A gente precisa também dar uma território, então nunca precisa ficar a superposição, o justiça atrás, ou até mesmo para justiça coisas. Se é, se as coisas. A verdade servir a uma frequência. Esse território é o chão e a população. Faz a pergunta. E você? E você? É muito delicado. Só ser. Ou seja, se você vocês vão elaborar o passo saber que existe também e se acompanhar para ter se olha, é a partir desse nível esse nível de setores, a sociedade se preocupa com as altas. Então, nessas atitudes é uma lei eles vão verificar. A gente também precisa planejar. Estou a comunicação. E aí, assim, também nosso sensação perfeita. O nosso social, a gente primeiro a gente precisa a gente precisa dessas pessoas que são evidenciadas por um conselho. E aí esse conselho foi formado, já foi lido, já foi tudo. E os reconhecidos que eles lideram são verdades sobre isso, como a gente consiste também em duas coisas, seja de exemplo, existe um povo, conferência para os dados, sempre conferência, não conferência de participar dessa série. E agora, vocês estão sugerindo a formação de líderes básicos e o seu planejamento de avaliação. Como isso significa que, por exemplo, a partir do que ele tem uma dele, diagnóstico, mas também com as entrevistas de vocês, vão chegar a começar a achar. Empresa olha, a gente está recebendo esses elementos o que está acontecendo, como a gente possa ser melhor. Se o salário é 10, 34, o paciente, e agora, vocês já falam bastante, se quiserem falar mais, a gente pode vocês. Se ela quiser falar, é dar a mão, aí ela já vai dar microfone e o nome seja tá bom, nós queremos registrar. Como está o vídeo de vocês? Tem uma coisa que pode estar no vídeo. Alguém quer falar? Obrigada. Olha, todo mundo se sente bem. Agora, a gente como isso. E quando coloca e aí eu preciso falar, isso acontece primeiro, isso acontece. Mas aí, e certamente falar sobre isso. E vamos trabalhar. Vai passar o feriado, a secretaria não vai ter poder. Até pronto. Por isso, é uma resposta bem. E aí, para vocês, é bom.
Os outros e alguém vai falar que passa. Alguém vai falar deixa eu falar. E não? E a gente só precisa de alguém. Uma verdade é que também é. E não só participar, a gente possa sempre dar a possibilidade, a capacidade, todo mundo que faz. É aquela foto que a gente está no lado. Isso! Qual é das que olha. É aquela foto que você tem para conseguir final, mas a minha mãe é assim. Tem água que sai da pia, chuveiro, né? E nós, por nossa conta, nós temos esgoto, porque lá não tem saneamento. Nós não temos uma declaração de fogo, nós vamos fazer aqueles nós vamos da pia, da corrente, porque não tem vazamento. Então, se tudo que sair da nossa banheira, né? Ela correndo vai ficar o dia inteiro, quando tudo, né? O nosso benefício, o nosso plano, né? E agora o cano, a animação, o cano vai ter a água da pia e a água do pano, a água do chuveiro, né? E a fossa, né, ela é treinamento, porque na reclamação não pode colocar a água na fossa, porque não pode, porque a fossa é mais, né, quando sai de mais, né? Então, quando chega o verificativo, está cheio, será que isso que eu falar, não tirar a parada, né? Para comer um tipo, e de toda essa maneira. Mas como eu ele minha mãe vai ser solteira para fazer, né? Fique bom. A água também, né? Ela vai ter tudo bem, ela tem direitinho, é que eu posso fazer, é que não sei, ela é boa, né? Mas nós também somos interesados para fazer uma coisa, porque ele é cíclica, e colocamos o plano da fez nada né, assim. Já ficou todo mundo, né? Fez, né? Que é todos aqui, fez relação toda nós. Mas nós muita coisa para nós filhos. Muita coisa. Porque quando era como velha, foi. Quando era muito velha, ninguém pode chegar. A não ser terrível. Você não tem que a família. E outra, a nossa mulher, ela é pequenininha. Ela tem que ser pequeninos. Ainda tem gente diferente, mas a agressão é assim. E não tem, só tem várias pessoas que ela tudo que tem, essas áreas, homem, aquele campo do próximo a comunidade. Porque ela tem obrigada. Ainda vou levar a luta, né? Eu até muito, eu não tenho privado. Então, a partir de fica
Claro, talvez as pessoas que estão no dia a dia de lá. A prefeitura entra uma contrapartida e ajuda, mas a gente seria da pessoa que desenvolve e não da prefeitura. Então, existe uma dificuldade, né? Isso e água aqui. Depois ela vai continuar. Mas, entrando nas suas palavras, propriamente, porque é verdade. Então, agora vamos. Mas a gente tem visto a relação com isso. Bom, e essa questão do poder a vida certo? Obrigar a fazer uma vida esses. E aí, senão, não tem que trabalhar com isso. É como eu digo, ou seja, eu tenho como eu falei, de marketing, essa questão de isso que você falou assim, não é só a parte do Recife. A organização de pegadas, uma loja que vai a de você. Aí depois, nós fizemos então, a gente coloca uma consciência. E que às vezes a palavra se pode para eu me interessar a vida e não tem eu trabalho com várias serviços não é para se juntar porque ele é uma comunidade que está deveria ser privada essas sejam privadas a gente pode colocar mas vai sugerir fatos que vai embora porque a gente resolveu assumir desde o momento que tinha obrigado, né? A mesma lei que fazer isso. Já que a gente tem esse lei, fala a pessoa tem que mudar. Esse sistema é se direção da porque não existe a lei. Bom dia. E essa política que nós falamos, segundo o que pensaram, a possível a gente precisa de R$500 a mais para poder ter todos os regalos de reais, né? Mas $1.000 que não aceitamos. Comprar esses presentes, por esses R$500 a mais. Então, às vezes, a gente tem histórias para ver muito mais. Então, o que fiz? Eu sei como quando faço essa diferença, muito obrigado. Então, esse é o grande negócio que vocês estão passando. Foi legal. Esse passo da já que vocês me lembraram eficaz, é mais o que é isso, né? Poder dar tudo e levar tudo registrado. A gente não precisa fazer isso aqui mesmo assim. E mesmo assim, vocês não são preparados. Nos obviamente que temos a nosso município, seja está sério. Quando nós ficamos na comunidade, a prefeitura não deveria falar com a participação, porque é privada. Nós temos essas imagens, documentos, e a necessidade da sociedade em si, no total, falando só da rua pequena, e 80 metros, o de 100, da ideia aqui da demanda. Estou falando do geral, pelo que muitos serviços de drenagem e sarragem
e a Secretaria fez para beneficiar aos moradores, desde o setor privado, com regularidade e responsabilidade dos pequenos agricultores, os lotes, os cidadãos, cabeça branca, os lotes de arredo, né? A prefeitura tem colaborado, tem contribuído da sua parcela de ajuda para amenizar aos moradores. Quando resolver o problema, são situações que estão sendo trabalhadas, estudadas, né? E está em pauta no decorrer do trabalho da administração. Tudo isso está em pauta. E a gente alerta que em algum tempo teremos um problema resolvido. Entendeu? Bom, melhor hoje para ela pode ser assim, resolver, havendo problema de prevenção, porque toda as são construídas a eficiência. Essa iniciativa não traz para o investimento da ela vai ser conforme as seguras de água. O cidadão deve colocar em nosso bem e o bem e a nossa segurança. Só que o ministro também tem lá, ele colocou para sem essa obra, obviamente, deve ter uma noção, né? São também levantar pavilhões de vocês. Mas, de qualquer maneira, algumas ideias é que a gente se acha que isso estava acontecendo. Você quer ter a gente cada raça que receber o problema. A gente precisa brincar com vocês, que você dar também, porque a gente possa comprar, certo? Bom, a gente vai discutir essa realidade aqui, não se espere que a gente não faça. Porque Brasil é aquele ponto que se nosso país é nosso país todo, mas essa é a gente e não ver, mas às vezes, mas eu falo dele, até mesmo, não sei, vocês podem observar. Como a princípio, acho que locais de animais criados um jogo com os outros, a gente teve solos, e às vezes, se acontece, a gente nossa, como não se isso. É um seja de ainda como nosso isso. Sim. Certo. Mas você também pode deixar vocês a água pulando. Há uns 3 anos atrás, mais ou menos. E acho que é cada desculpa. E deles, 10 anos. Porque eu falo, foi na rua, a série. Foi. Ela me deu então, a gente não é você, né? Começou, e também não é sugestão. As poucas sugestões que você dá, não se sugestão que você dá, não vai dar. Amém? Mas eu tenho uma coisa que eu também que deixa fora. Todas essas sugestões já falou, é bem necessário. Ferramentas utilizadas como individualização delas, identificadas, divulgação de casos sociais, saber ao vencer, resultados vai ser vista nas sociais, se
falam sobre a base, eles falam assim, necessidade de relação a casas de pessoas fora, e o aceitar essas trevas, e também nós. E o que é o sistema de base? Redação do conceito para você. Você vê, saneamento básico é um conjunto de quatro serviços. Eles não devem estar fora da lei. Então, é um conjunto de ou relação de sustentabilidade, honorabilidade, prevenções. E promover, ou você pode a carga real e emitir de saúde, deixe de gastar R$ 40 ou R$ 5 na saúde. E, novamente, a pandemia, a primeira nossa torcida Sara, nossa destacando, lá o mal, o carro, e saudável. A gente sabe, né? A gente sabe a necessidade do banheiro, fazer a comida na parte e, por exemplo, a água, assim, que seria uma sem formando qualidade. E aí, assim, pensando, era saúde, tem também sabe, mas aqui trabalhar como se nós possamos e fazer avaliar período de vocês trabalhar como a certo, você vai se mais, esses são os termos, verdade, verdade, as armas superiores, água, basta ser de água, resíduos, deixa de poder de sólidos, e principalmente mas eu quero dizer, você fala, cidadania, você fala, bolsas, mulheres, saiu desse bloco. A sua precisão chega a você. E aí, todo mundo está por ele, todo pensar isso, né? Por exemplo, eu passo aqui, eu vou pensar o esforço da cidade da realidade. E aí, a próxima cidade, Aqui, sim, na verdade, o que passa aqui é isolado, né? Tem atividade nenhuma. não tem, né? Assim que eu passar, onde ele está aqui, você vai ver, Nosso livro ele é algo só a natureza mesmo. mas ele passa para mostrar, Não tem assim, não passa não. mas a gente precisa. Mas é isso. São dados, bem tratados. Vai falar. Agora aí, eu acho que é passar o livro e ainda está lá no livro. Vocês estão colocando no escopo, eu vou colocar alunos, dando estado. Mas isso é verdade. Passa um criou na cidade, passa longe da cidade. Né? Agora, você tem comunicação na escola, as estão assim, mas elas estão assim, que elas só já dela para ser gente, pode passar.
A gente já falou para você. Você vai olhar para você. Novamente, você é a roda do governo. Mas a gente tem toda a vida diferente, porque a roda vai ganhar um pouco, se ele pegar uma companhia, o lixo vai sair. Traz os itens a água, mas conceitualmente, no fundo de excelência, existe elas não também estudadas de governo, até as empresas federais, seus estudos de medição. Mas as séries, elas devem ser governo de serviço, locais, sem governo da governo, a gente vai ganhar no governo de programa de lei, esse é o cidade, até a veja, esse evoluir, as organizações que se pode criar de sabor, que eu acho que você tem que aquela sabor. Então, tem um ser uma companhia de pessoas. Talvez, tem isso que eu comecei, eu acho que eu vou fazer das obviamente, se não garante a qualidade da sabor. Cada um tem alguns suplementos. E a minha necessidade também. Eles são importantes. Existem atividades sociais. Aí eu vejo que em 2022, ele cometeu os fatos, eles identificaram a prefeitura em essa proposição do governo e, ao invés de você, mas não tem ninguém que leva a água para sua própria casa. Algo já natural, ainda tinha 19 e 19. Eu vou deixar você está sem leite. Quando a gente chega à média, a alimentação regular, aí embaixo, média, somente, ele de 70% é abastecido. No meio geral, aí agora é claro, que a gente sabe e aí ela precisa de postos, isso. Também foi tudo isso. Sério, hoje uma série, está no carro, vai descer da depois disso. Deve acabar. Sabe? Uma parte de uma categoria e para Aí nós somos trabalhadores individuais, consiste na marcação de poucos, por exemplo, nada certas, existe, né? Alguém mais assiste, nossa sua internet, essas coisas não vai ter agora. Por exemplo, super bem, né? A pessoa da casa. Vou passar. Cada vez que a gente se acha, a casa de vocês. Alguém tem ele? Não, é uma pessoa rara dele. Além disso, a gente já sabe. Aí, mas a gente tem também a própria cultura da educação que se tem. A mulher é estilo, a gente seja acontece, os postos, o menino, as aqui, feios, realizados. Mas também que pensar nessa sociedade, a verdade disso. E tem uns caras, agora que se pode se esse é uma vez que fala, conceito,
é o serviço que protege, transforma, pagamento, os esforços liberados. Eles ou seja, o que cada envolve é necessidade de vocês. A palavra era hoje é uma responsabilidade presente. Então, esse processo de produção criada, vocês não sabem isso. Eu acho que o valor carregado é diferente. Por exemplo, mas, mesmo assim, eu já estava de uma forma. Mostrar um pouquinho. A começa a ter olha, o serviço, os serviços estão ali. Acontece que eles estavam ali, cumprindo as suas circunstâncias. Esses programas trazem clientes para o esforço. Eu sei que é e confio nisso. Vocês acham que eu já ouvi isso? Para isso, os ordenamentos forços também. Escolas livres, capazes de aos isso. Existem também as forças instituídas e a passarela. Aí, horas, 88 nas improvisar, justamente o problema deles, porque eu estou agora acho que deveria mas aí isso é uma coisa assim, né? Nas aulas, pais, não sei, só posso liberar. É só uma cultura, mas a diferença da nossa série é uma verdade chegando aqui no curso. A série é uma separação para o início. Ela já não é isso. Essa força não está vida. Como eu disse também, tem toda essa contaminação ao solo, a infiltração do solo, já existe. Então, veja só, a instituição em valas, essas informações por serem dadas no local e 2 minutos por serem das local. Mas não local, 2,2, estou passando. Bom, em conjunto, essas regras, a gente vê que só na questão de tem essa regra. Sou uma oportunidade para conversa aqui. Eu acho que todo mundo está falando isso. Pode ser ninguém sabe que é melhor. Precisa respeitar. Quando ele é direto, ele não começa a postar. Ele não pode ser decidido. Bom, ainda certo que eu estava conseguindo uma voz de abaixo, mas a verdade eu não ia. Então, a minha minha cabeça todo mundo vai. Mas se ele deve dar, se você vai ver, ele não vai. Vou passar. Olha aí. Eu vou começar. Ele é só série. A gente são milhões, mas eu vou cachorro. A gente
e contratar a pessoa por serviço. Chega nesse sério, depois vai no subidor, seca tudo. E some. Certo? Então, assim, mas além disso, embaixo dessa bolsa, tem uma coisa são várias coisas. Enquanto não tem facilitar a entender os quadrinhos com mais vezes. Eles têm mais criados das nossas séries, só o inimigo vai sofrer. Ele não se aí diz, se eu houvesse outra necessidade, queremos falar comigo, ela não vai poder pode ser recomendada, né? É isso. E essa é a necessidade. Veja só, existe diferentes poderes. Essa negócio se convencionou porque é o meu americano. E claro, só que era nesse outros poderes. Onde eu realmente inglês, mas eu não posso estar só tem um vídeo, posso perguntar para essa onde tem as áreas das vocês sabem disso. É melhor para criança, assim, basada só em nada, porque as raízes fazem as funções desse solo para a você. Bem, seria uma solução da vez que é apenas e colocando as mãos cheias, parecer que tem mais uma dele. Aliás, quando ele pode ser segurança, ele coloca o caminho também. E aí, a gente isso, cada ideia da água, perceber, a planta ela vai construir só. Principalmente se ela for não precisa de novo calma. Então, ela sofre e aqui os poderes, o órgão superior, esse também é uma necessidade. Essa é a oração da cabeça, mas no final dessa coisa, se novamente entender, bom? Passa. Então, não deve ser serviço. E a verdade é que como serviços, não tem possibilidades, ainda que a gente aparece mais possibilidade, elas são reais. Não delas porque elas não aliás, eu estou cada vez são analisadas atividades. Tem mais a limpeza e fiscalização preventiva das redes. As regras a serem consideradas podendo ser vistos como locais sujeitos a trabalhamento, qualidade, principalmente para solos existenciais, rurais, cumprimento passagem de olhar para pessoas, não passando. Esse tipo de pessoas, aliás, já falaram inglês, a parlamentação, rejeição. Quando ninguém tem como ser é a vida do governo. A relação 83, e não vai aparecer no sempre a migração 84, não vai aparecer. Mas isso é em relação às mulheres. Talvez você também faz mais sujeitos, locais que possam ouvir, ou se de uma forma que você tem que ser essa. Então, essas respostas
Essas ideias, elas não têm realidade, que seria melhor acionar, revisar o show, fazer, hoje, você fala. Aí, você quer assistir a propriedade, escondendo no show. Não é assim que vocês precisam ter o quê? No meio do pedaço, tem uma sala de vida, aquele como as deixando facilitar, além disso, vão treinar influenciada. Olha que eu posso visitar. E modelo das pessoas. Como é que as sistemas não têm e pode ser chamada verdade. Nessa situação que vocês devem analisar aqui. Aquele outro concreto. Já tem conhece, também, porque a gente sabe que cada mulher realmente ter uma somente família, é algo fácil. Nessa situação fluida. E é difícil, por exemplo, a questão da ocupação da nossa espécie também criar. E algumas espécies recebem essa atenção. Mas, não tem soluções. Então, deixa eu tirar de posse basicamente, você não precisa de investição também tem investição. Independente também, a gente sabe também que no estado total, né? Segundo serviço, uma situação mas nesse caso aqui, a polêmica, a conexão manual, a série de observação do banho, transporte, a política, seja essa destinação maior e bem guardada no necessário. Eu acho que a responsabilidade é ter que se tivesse padrão, tem um valor assim, se tivesse dado para poder, fosse nossa, essa coisa mais aplicada. Eu gosto de identificar que eu posso melhorar. Por exemplo, se eu venho com uma laje, muito boa de qualidade, agora fazer vai você ainda vai na parte do pagamento, essa informação. Alguns produtos eles caminham de você lá. Precisam conseguir. E a vezes tem que respeitar o presente do sucesso. Eu não sou muito complicada, por exemplo. E a embalagem desse produto. É a parte desse produto. Como é que não vai ter esse produto? E deveria ser tudo isso pode cuidar da gente. Qual é esse caminho sério? Então, assim, ele vai chegar aqui. Para, já deixa eu ver. E eu não quero aguardar. Vamos pagar. Vamos pagar, mas eu não vou dizer isso. 2010, 2010, também, consumindo a nossa entrega de cada pessoa, cada cidadão, todo dia, e o mesmo, tem que estar. Esses lixos que podem ser ele deveria ir para a universidade. E o lixo ele pode ser multiplicado. Hoje eu tenho dois edificações. E agora, falando da terra, eu sei. Sabe, bem claro.
Mas eu cheguei a levar na cidade que você ia ver o ano e isso para cá. Aí você para cá, né? Começaram a social, começou fazendo essa limpeza e cada ano sempre melhorando. Até que a gente vai deixando. Esse sistema é uma construção, né? Você está fazendo realmente você então, a gente tem que observar. A Salvador está sempre sem lavagem de colega, uma valorização dos colegas, problemas com a universidade de presídios. E sempre fazendo a compostagem, colegas seletivos, e esse tipo de trabalho. Eles têm, né? Uma cultura da mas na seleção. Isso. Então, ele pensa na minha opinião. Aquelas. A lixeira, né? Acho que é todo. Para cada cor, plástico, né? Vidro. Isso. Aí ele está dando essa. Seria novo. E a gente sofreu também a vacinação de todos. Bom, novidades de universidades e a colega de inovação. E as montoradas, não tem isso. Não tem é sempre bom. E queimando os resíduos. Isso também é uma questão pessoal, tá? Eu uso uma coisa que eu lembrei, que comentava aqui, não é só da bebê, nem é uma bebê, que são necessidades. Mas tem que tomar cuidado, porque se houver Ministério Público, isso já é sacramentável. Existe uma grande diferença entre o corredor, além da divisão ambientais. Essa é a primeira se você alterar o mar, é simples. Cuidado, né? Você não precisa falar. É claro que mais que é lógico, porque como que eu quero fazer como ele, se conviver com a minha mãe, está fazendo um pouco engraçado. Mas só que esse tipo de coisa Sou um agente voluntário do meio ambiente pela importância. E nunca denunciei nada. Eu já deve dar daqui. Deixa eu se compadece, né? A realidade. Mas independente se você colocar uma pessoa que sai, fazendo isso. Cara, o que tem é a realidade. A política das cadeias de emissões, a de dólar, é o seguinte: não gerar resíduo. É decidir. E aí, já não ou resíduo, ou academia, ou a inscrição de vaga. Seria a única coisa. Mas nosso estudante, a vez, caminhando, às vezes, vai ser negociado para a medicina. Bem interessante. O que vocês podem fazer? Confia, né? Eu não tenho necessidade de justificar. Eu não tenho. Mas existe alguma loja com coisas lá? Pois é, teria se pensado, olha a cheia de pinheiros. Já tem é interessante. Postar mais de vocês e e aí, você pode, e onde é que você está? Eu tenho que falar essa necessidade, tá? A gente não pode pensar nada. Mudou esse segredo. Fala mais uma coisa. Falar esse, fala tudo.
eu estou com vermelho, só assim, depois lá, mas eu estou com bolas. E pode colocar no pé, 100 minutos, né? Deixa eu ver se a gente faz. Ninguém ia tentar pagar o velho. Ninguém. Mas todo mundo confia em você. Né? Então, assim, tem que também pegar os cada um existe mais. Esses que realmente eles são leves, da gente local, eles realmente existem. Então, assim, ela acho que a gente você pegou já eu assisti. Se eu já deixa eu já eu obedeço. Fui, funcionário. E a gente vai mais. A gente vai. E aí, ele viu que era uma fita para e aí que vamos muito bem, ele disse, a decadência, eu fiz, eu não preciso falar, vou fazer coisas difíceis. Você vai falar, você vai solos, você vai gostar desse falei, a possibilidade e esse deixa eu ficar assim. Deixa eu não ver a mamãe. Onde era aberta? Deixa eu ver se a expressão de alguém focais. E aí a decisão vai dar em várias empresas, não deixar de e várias pessoas falam que a descrição é suficiente. O que ele pega uma justificativa verbal, especialmente a prática de questão, colocando para mecanismos mais altos. É luz. A verdade esse vídeo locais. Vamos receber seletivos. Primeiro é mais fácil. Aumentar a novidade aos filhos. Implantar o experimentado. Mas você tem que ver. Certo? Construir uma sistema de abastecimento específico para atender oportunidades. E investir na melhoria geral da infraestrutura, instituição de água, e a redução de perda geral a transformação do sistema de transporte, a verbalidade, levar a casamentos, e a modernização para mas
Primeiro, qual vai ter mais? Ação de post. Gostei. Primeiro, vai mudar essa. Ok, já percebi. Já. Existem outros, sabe? Descrição. Sem monitoramento adequado, a distribuição de água contaminada ou uma série de incomodam o consumidor. Ou seja, como odor, e cor. Como essa adaptação. Beneficia as formas, beneficia o espírito, beneficia o emprego, né? Executar uma planejamento e realizar as atitudes tratamento para vocês complementarem o produto. Quando você sai, realizar a palavra bem possível. Nós vamos estar nesta qualidade. Quem fica com a ele é uma entrevista, ele vai ganhar esse é uma palavra e a responsabilidade não é responsabilidade. Acho que não tem problema dessas pessoas e eles só que essa e ela também disse e ela também disse exatamente explicado para 3 segundos. Vamos lá, existem estão pré-carregadas tratamento de esgoto. Vocês lembram lá, né? E a gente estava aprendendo um cara que estabelece essa água não consegue. Mas a é um problema contínuo nas áreas, especialmente em questões populares, e com pouco investimento em infraestrutura. Isso pode ocasionar contaminação das águas subterrâneas, além de ser um fator de risco para a saúde pública, contribuindo para a disseminação das doenças. Como estudar a contaminação também de esgoto? Esse caminho de esgoto está aberto. Você está devendo fazer? Você consegue atividade ser substituída e implementação de substituição da esgoto da substituição. E mais, veja bem, a nossa ordenamento, as pessoas já me deu essa imagem que ela não é estranha para vocês. É isso? Descrição.
Transbordamento de impostos, o sistema de impostos sério não consegue arrancar adequadamente as leis geradas às residências, visitando basicamente Lisboa, Goiás, próximo. Esse transbordamento pode causar sérios problemas ambientais e saúde. Além de gerar odores, pode ser dos doenças. Fazer então das coisas. Cada privada. Descarga e recepção de materiais plásticos, olha, tem mais, às vezes, gostei. A gente está falando de questões finais. Problema. Eles sabem que devem impostos. Vocês né? Aqui tem isso. Então, né? Ainda bem, graças a Deus. Mas veja isso que é difícil falar. Existe a falta de cobertura vegetal. Isso é que provavelmente existe assim, né? E olha que tem sistema alimentar, mas a minha terra fez para vestidos. Quando eu era mexida com a criança. É muito claro. Como a gente sabe que tem impostos. Não percebeu que eu disse. Já na dúvida. E provar que as coisas corretamente as impostos que tinham muitas compreensão. E a gente fez muitos impactos diretos sobre a imposto para central de som. Seria adequado. Seria um quadro não só no mais secreto deste específico. Se melhorar a cobrar imposto para evitar as problemas pedagógicas. E bem, nós estamos diretos, os direitos impostos. É a área, é a área do filho. É mais você já pegou isso? Pode ser. É nesse solo. A gente não vai colocar na malha. Tudo isso sobre a chuva, provavelmente, se tivesse cidade. O que fazer para boas e logo? Já sei. E elas sabem se feliz. Olha, eu gostei. Se elas não querem, além de eu falar até para que se troca o chão do meio, a coleta de isso. Pode ser urgente. E vez eu podem fazer soltos. Vamos ver se você quer nada aqui. Mas aqui, problema. Saco de adequado e execução culosa, logo para o médico, porque eu vou material em vidas.
Agora não acontece isso aqui não, né? Ano que bom. E Deus, esse trecho da pagamento de embalagem hoje nós ficamos. Pois é. Você sabe que eu já falo uma vez em só um novo sujeito, a gente reversa. Ameaça o inimigo, essa liderança que a gente suporta e não suporta a mulher. É, eu vou dar essa maneira e nas se entregar para o lado, a mulher sustenta, ela merece. E eu trabalhei no ambiente da parabéns. Vou deixar um parabéns, pessoal. Muito bom. Olha, eu quero que outras pessoas, eu vou cuidar que mais esse tempo para responder uma pesquisa para a gente. Tá certo? Ele não vai fazer. Aí vem você, o que quiser dar para você. Se não tem, ele vai brincar uma se quiser aqui, a nossa amiga, você vai ter esse trabalho do nosso fechado, certo? Muito obrigada a todos. Tenham um bom dia. Espero que a próxima se veja. Deixa eu trabalhar com o outro, para responder todo mundo.